Excelência, a memória. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência, a memória. São Paulo é esta selva de pedra que a gente até se acostuma, mas que o verde faz falta, isso faz, viu? Lá na década de 60, um homem decidiu incentivar o plantio de mais árvores aqui. E neste plenário fez brotar muito mais. A preocupação com o bem-estar social, a realização de seminários sobre temas urbanos. Paulo Soares Sintra, vereador de 1964 a 73, ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. É uma honra receber o senhor aqui nesse plenário. Muito obrigada pela presença aqui no Vossa Excelência. Eu que fico feliz pelo convite e por poder participar de um programa que passa a fazer parte da história. São 90 anos de história, né? O senhor estava me contando que tem 90 anos. Como é que é voltar aqui? É sempre uma emoção grande, né? Porque como eu vivi aqui 9 anos, nosso primeiro mandato foi de 5, depois de 4. Então fiquei 9 anos aqui e com lembranças muito boas, né? Isso sempre emociona quando a gente volta aqui. Agora eu gostaria de perguntar para o senhor por que a carreira política, o que trouxe o senhor até a Câmara? Bom, isso foi o DNA do meu pai. Ah, meu pai era político por vocação. Ele foi vereador e prefeito da cidade de Pederneiras. Pederneiras, lá no interior. Onde eu nasci. E ele vivia política. E o DNA dele passou para mim. O senhor cresceu, então, com esse exemplo? Dentro de um ambiente político. Então, isso foi, sem dúvida alguma, eu não tenho a menor dúvida que foi em razão do trabalho dele, da vivência dele, que eu comecei a gostar de política. Tanto que aos 15 anos eu participei de uma campanha política do brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. 15 anos apenas. Entendeu? E não parei mais, até poucos anos atrás. Quer dizer, quando o senhor chegou aqui, então a política já corria nas veias do senhor, já estava ali no sangue. Sem dúvida. Mas o senhor chegou num ano complicado, que foi 64, o ano do golpe. 64 foi muito complicado, especialmente para mim, né? Porque eu fui presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída pelo ato institucional, e que obrigava as câmaras municipais e as assembleias legislativas a ter uma comissão de julgamento de funcionários que eventualmente estavam contra a Revolução. E foi muito difícil, porque havia uma pressão permanente e constante em cima da Câmara inteira. E depois também do presidente da comissão, que era eu, a tal ponto que certo dia, eu passando por uma banca de jornais, eu vi uma entrevista minha com o título Sintra degola funcionários. Só que essa entrevista nunca houve. O senhor nunca tinha dado. A pressão vinha inclusive da mídia. Quer dizer, era uma comissão proposta pela ditadura, pelos militares, para o senhor investigar os próprios funcionários da Câmara. Quer dizer, o senhor ficou numa posição ali muito entre a cruz e a espada mesmo. Muito difícil. E foi possível, dentro desse contexto que a gente está contando de medo, de ameaça, foi possível apresentar bons projetos de lei, trazer as ideias que o senhor tinha aqui? Eu optei por alguns projetos que eu julguei importantes e creio que foram importantes para a cidade de São Paulo. Um deles foi um projeto que proíbe a distribuição nas praças esportivas de bebidas acondicionadas em vidro. Porque eu vi num jogo Corinthians e Santos uma briga e uma torcida atirou na outra uma garrafa que acabou quebrando a cabeça de um menino de 14, 15 anos. No dia seguinte eu apresentei um projeto proibindo a distribuição. E
Foi difícil, porque a empresa que tinha concessão fez uma pressão aqui na Câmara e depois junto ao prefeito Faria Lima para que não o sancionasse. Fez o lobby. Mas eu achei importantíssimo. Uma segunda experiência foi a campanha de plantio de árvores. Eu acho que isso é fundamental, né? E a campanha era dirigida especialmente às crianças das escolas públicas e privadas. Havia, na época, um vereador aqui comigo, Hermano Marchetti, que ele fez uma experiência similar à minha. Foi uma campanha educativa contra a soltura de balões. Na época houve uma redução de soltura de 93%. Recentemente houve um incêndio muito grande aqui perto de São Paulo, por um balão. Até hoje perigoso, a gente tem esse problema. Perigoso para o transporte aéreo. Então eu acho que foi muito importante isso. Essa campanha me permitiu um contato muito grande com as crianças. E a gente plantava árvores juntos com as crianças, nos parques infantis, nas escolas, e elas eram premiadas e recebiam esse prêmio aqui no plenário da Câmara, em sessão solene. Ai, que demais! Então, é uma educação. E a educação você tem que começar em casa, tem que começar com a criança, né? Então, acho que esse projeto foi muito importante. Quer dizer que muita sombrinha que a gente encontra, pouca sombra que a gente encontra aqui em São Paulo, pode ter sido graças a essas árvores, né? Plantadas aqui. E para as crianças devia ser o máximo poder vir na Câmara, né? Era uma festa, porque vinha a escola inteira. Vinha todo mundo, professor, todo mundo. Verdade. Então, o senhor, pelo que eu entendi, o senhor estava sempre conectado ali com a realidade, assistindo um jogo de futebol ou pensando na falta de árvore e trazia esses assuntos aqui para o plenário, é isso? Quando eu assumi a presidência, eu tive uma preocupação de trazer para dentro da Câmara Municipal a população de São Paulo. Porque muito se fala em governar com o povo, isso não existe, né? Só existe na fala de políticos demagogos. Por quê? Então, o que foi trazer a população para dentro de São Paulo. Então, nós criamos os seminários. O primeiro seminário foi fantástico, tinha pelo menos umas 500, 600 pessoas flageladas que vieram aqui participar do debate e que questionaram o prefeito. Houve uma senhora que, quando abriu o parlamento, ela questionou o prefeito, querendo saber quem é que ia pagar as despesas dos móveis, os poucos móveis que ela tinha. O prefeito ficou até embaraçado, porque ele não esperava. Mas o que a gente queria era exatamente isso, trazer o povo aqui para dentro. E vieram. O seminário seguinte foi sobre educação. A gente discutiu aqui o projeto de diretriz e base da educação. E os professores do município tinham que assinar o ponto aqui. Então, nós tivemos reuniões aqui com 1.200, 1.300 professoras. Nesse plenário não coube, nós tivemos que abrir ao lado, que era o salão do fundo, que era o salão de festas da época, abriu o plenário e botar telões para que o povo, as professoras pudessem participar. 99%, acho que, das professoras nunca tinham entrado no parlamento. E participaram e questionaram a ministra da Educação, que era a professora Esther Figueiredo Ferraz. Eu acho que é isso que falta hoje no parlamento, a participação do povo, que tem o que dar, que tem o que contribuir. Quando o senhor fala dessa participação que o senhor proporcionou, que era a população ficar de frente com o secretário, ficar de frente com o prefeito, ficar de frente até com o ministro, o senhor acha que eles acolhiam essas sugestões? Eles ouviam, mas tornava-se alguma coisa prática? O senhor acha? Eu acho que sim, eu acho que sim.
eles ficaram nesses seminários. Nós fizemos 8 seminários sobre temas municipais, o ICMS, ICM, depois veio o ICMS. Começou a ser discutido aqui, por 58 prefeitos. Então, eu acho que isso sensibilizou muito, pelo menos se não foi no Brasil, foi na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, porque a mídia deu uma cobertura muito grande a esses seminários. Porque eram inéditos, né? Inéditos, sem dúvida alguma. Houve um encontro de cidades irmãs que, no último, um dia depois de encerrado o encontro, esse jornal, que já não existe mais, Jornal da Tarde, deu a primeira e a última páginas, que são as mais áreas nobres importantes do jornal, inteirinha sobre esse seminário, porque se discutiram assuntos do mais alto interesse para as cidades irmãs que estavam aqui reunidas. Então foram ideias que o senhor teve como presidente aqui da casa. A primeira, abrir para a população esse espaço, discutindo temas importantes. O senhor contou enchentes, urbanização, ICMS, que mais? Educação física e esportes, abastecimento, transportes, poluição, foram alguns dos seminários executados. E esse encontro das cidades irmãs foi muito interessante também, e eu quero que o senhor fale um pouquinho mais no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais Vossa Excelência a Memória, não sai daí. Até já! Vossa Excelência, a memória.